Olá, muito bom ter você aqui. No programa de hoje, o nosso assunto é saneamento ambiental. E também vamos conhecer as medidas que o município de Florestal, na região metropolitana de Belo Horizonte, terá de tomar para que sua estação de tratamento de esgoto funcione como manda a lei ambiental, já que apresenta sérias irregularidades. Os nossos convidados são o promotor de Justiça de Joatuba, Lélio Braga Calhau, e o professor da Universidade Federal de Viçosa, Igor Rossoni, doutor em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Agradeço muito a presença de vocês. É um prazer recebê-los aqui. Obrigado, Cris. Agradeço. Doutor Lélio, quais são, então, as irregularidades encontradas na estação de tratamento de esgoto do município de Florestal, que pertence à comarca de Joatuba? E há quanto tempo ela vem funcionando de forma irregular? A Promotoria de Justiça de Joatuba ela foi criada em agosto de 2022, que ela foi instalada. Então, eu assumi interinamente a pedido do Procurador-Geral de Justiça, que era o Dr. Paulo de Tarso, na época, chefe de gabinete, e fizemos um levantamento dos problemas ambientais da comarca. Encontramos essa ação que já estava ajuizada pelos colegas do Ministério Público de Pará de Minas há vários anos e comecei a efetuar diligências para que esse processo chegasse ao fim. Graças a Deus, após vários anos, a gente conseguiu, então, recentemente, uma decisão judicial determinando que Florestal providencia uma regularização do saneamento ambiental da cidade. Professor, muita gente confunde saneamento básico com saneamento ambiental, né? Por favor, explique para a gente, então, a diferença entre os dois e por que é importante fazer, então, essa distinção. Tá, eu vou começar da distinção. A distinção é extremamente importante, né, para a gente aplicar, né, políticas públicas mais adequadas, né, e robustas com a realidade, né, envolvida. O saneamento básico, nada mais do que básico, né? Seria a questão, né, da provisão, né, dos serviços e infraestruturas, né, ligado ao abastecimento de água, né, a provisão, né, do água, né, para consumo humano, a questão relacionada ao esgotamento sanitário, né, o tratamento de esgoto, os seus percursos, a questão envolvendo resíduos sólidos, né, o seu manejo e também a questão do manejo de águas pluviais. E nesse contexto, né, por que é importante, né, diferenciá-lo do saneamento ambiental, que ele envolve a proteção, né, uma visão mais holística, mais ampla do recurso, das questões, né, envolvendo a própria educação ambiental, né, nesse contexto, né, do saneamento, como eu disse, né, nada mais do que básico. O ambiental ele é amplo, né? Isso. E quais são os impactos mais graves da falta, né, da ausência do saneamento ambiental nas cidades e também no campo? Na cidade é mais latente, né, são as questões, né, de uso e ocupação do solo, que envolve, né, a questão, né, do ordenamento territorial, que a gente precisa, né, tomar cuidado com enchentes, ligado também, né, à ausência, né, do tratamento, né, a questão do afastamento, tá, de crianças, né, da escola, próprio trabalho, envolve, né, a questão de contaminação, né, do solo, da água na zona rural. Então a gente precisa ter esse cuidado para evitar, principalmente, né, ter a proteção ambiental, qualidade de vida, saúde e a proteção desses recursos, né, na zona rural. Doutor Lélio, quais os prejuízos, então, que o mau funcionamento da estação lá em Joatuba vem causando à saúde da população, né, de Florestal e também ao meio ambiente? O prejuízo patente é que a saúde é um direito constitucional. Então, a partir da hora que a estação de tratamento de esgoto não funciona, a partir da hora que resíduos sólidos não são reciclados, a partir da hora que nós temos uma série de limpeza, uma série de pontos que estão vinculados ao saneamento são descumpridos de forma pouco efetiva, a população fica prejudicada na questão não só da saúde, como o professor Igor bem lembrou, com a questão holística, né? A gente tem que lembrar que está tudo conectado. É bem interessante dizer, Cris, que existe um marco legal do saneamento. E ele é uma lei muito moderna, ele foi recentemente alterado, ele tem princípios que vão unir todas essas áreas do conhecimento. É interessante dizer que eu terminei recentemente meu doutorado em Direito Ambiental pela Dom Helder e eu procurei um foco em assuntos como o tratamento de resíduos sólidos. E ele está totalmente vinculado à questão do saneamento. As pessoas, por exemplo, uma coisa que nós temos que tentar banir quanto possível, sacola plástica. A sacola plástica... O saquinho plástico. Exatamente, ela é jogada no riacho, que vai para o rio, que vai no mar. Então, o que acontece? E depois acaba voltando contra o ser humano com o problema que nós estamos sendo contaminados pelos microplásticos.
Então, é tudo conectado. Então, não podemos ter essa visão antiga de saneamento básico. Não, saneamento é ambiental. E muitas vezes, e fazendo fecho dessa parte, o prefeito, isso acontece no Brasil todo, ele tende a não dar atenção para o saneamento, porque é obra que vai ficar debaixo do chão, que não dá a visibilidade que ele quer e que acredita que vai ter mais votos perante o eleitorado. Então, o Ministério Público está aí para exigir esse direito fundamental. Professor, quais são exemplos, então, de ações de saneamento ambiental? Essas ações visam, por exemplo, né, a proteção dos mananciais, né, desde lá da sua nascente, né, na área rural. Na área urbana, né, a questão ligada ao tratamento de esgoto. Hoje, basicamente, né, metade do esgoto produzido no Brasil, ele vai in natura, né, poluindo os cursos d'água. E quem trabalha lá no campo não trata a água para irrigar. Então, isso vai virando um ciclo, né, virtuoso ou vicioso, que cada vez mais vai poluindo, degradando, como o Dr. Lério disse, né, a questão de mudanças climáticas também envolve, né, lançando o esgoto in natura, vai ter a decomposição na autodepuração dos cursos d'água, isso vai contribuir, né, para essas mudanças climáticas. Hoje em dia, né, as enchentes, qualquer 30 minutos de chuva já está alagando, né, a nossa cidade, zonas urbanas, o parcelamento do solo, o uso e ocupação, né, na área tanto agrícola quanto na área urbana, né, tudo está envolvido, né, nesse contexto. Então, essas obras, esses serviços visam diminuir, né, ou sanitizar, vamos falar assim, esses impactos ambientais relacionados, né, principalmente à água, tá? Vou proteger, quanto mais protegida, né, maior a possibilidade ou menor, né, o nível de tratamento necessário, o tratamento de esgoto adequado para evitar esses problemas que a gente acabou de dizer. Resíduos sólidos, né, vamos falar assim, a grande dificuldade que a gente tem, né, que é a reciclagem, né, a própria sociedade, né, participar desses programas, e a questão da drenagem urbana. Quando eu formei, né, 25 anos atrás, era totalmente negligenciada, e hoje a gente está aí. A gente vê, né, como eu disse, né, qualquer chuva, qualquer intensidade acaba alagando, né, a nossa cidade. Doutor Lélio, quais as medidas, então, que o município de Joatuba terá que tomar? O Ministério Público de Pará de Minas, ele requereu uma regularização da ET, da eficiência da estação de tratamento de esgoto, contratação de empresas que tragam parâmetros de eficiência para o saneamento local e a realização das obras que são apontadas pelo Copan como necessárias para o efetivo atendimento do saneamento ambiental. Em caso de não cumprimento, haverá punições financeiras contra o município em favor do Fundo Estadual de Direito Difuso. Mas eu queria chamar também a atenção, querido, o seguinte: a nossa abordagem em Joatuba, a nossa abordagem é uma abordagem muito baseada no diálogo, baseada em evidências. Então, o que acontece? Nós não estamos apenas numa discussão jurídica, daí o motivo do Ministério Público Estadual ter procurado o campus florestal da Universidade Federal de Viçosa e nós estamos trabalhando em conjunto para tentar trazer o diálogo entre as ciências agrárias, ciências ambientais e ciências jurídicas, de forma que a gente possa trazer resultados concretos. Porque muito, Cris, que desse problema aqui tem a ação judicial, tem as obras, mas olha, a educação ambiental, como o professor Igor falou, é fundamental. E daí que nós temos aí apoiado muito a ideia que a Universidade Federal de Viçosa tem, através do campo florestal, de ter um centro de saneamento rural para a gente poder mudar a realidade da população. A gente faz agora a nossa primeira pausa, bem rápida, voltamos já. De volta ao Ponta a Ponta. Hoje conversamos sobre saneamento ambiental e de como ele está ligado diretamente à nossa saúde e também ao meio ambiente. Doutor Lélio, quais as principais ilegalidades que o MP enfrenta quando o assunto é saneamento ambiental? O primeiro problema que a gente enfrenta não seria nem ilegalidade, é essa falta de interesse de alguns administradores públicos de botar o saneamento como foco. O que a gente vê é que também a dificuldade que os municípios têm de administrar os recursos. Por exemplo, quando a gente ajuiza as ações, eventualmente o município quer repassar a responsabilidade para a União e fica 1, 5, 10 anos com aquele problema ali, a gente não pode aceitar isso. Mas a gente tem trabalhado com os municípios para que eles sejam mais atuantes nessa parte. Então, tem essa questão das obras não serem obras que atraem muito o gosto
do administrador público, porque acho que ele atrapalha o projeto eleitoral dele. E também, acho que é muito importante falar, e isso nós, como Ministério Público, através de parcerias com a ciência, com a Universidade Federal de Viçosa, polos de florestal tem, que é a gente mexer na cabeça das pessoas. Infelizmente, Cris, o que eu vejo é que a população, muitas vezes, parte da população acha que saneamento é problema da prefeitura, resíduo sólido é problema da prefeitura. É um problema de todos. E é problema de todos. Professor, a gente vive num país tão desigual, né, com pessoas vivendo sem acesso à água tratada, sem coleta de esgoto. Aí eu pergunto, é possível falar em saneamento ambiental sem falar em justiça social? Nossa, eu acho que esse é o melhor questionamento que a gente pode tocar, né, hoje em dia, né? Falar em justiça social. O saneamento é um direito universal, o acesso à água, né? A ONU já determinou isso. Então, cabe ao Estado, né, os seus entes federados, municipais, estaduais, né, buscar soluções para isso. E o contorno, né, envolvido do saneamento tem, vamos falar assim, robustez, né, e até mesmo toques, né, de racismo, até mesmo racismo ambiental, que é delegar ao pobre, ao negro, né, aquele que tem menos condições, povos tradicionais, né, essa questão, né, de ausência do saneamento. Isso cada vez mais, né, influencia, né, no impacto na qualidade de vida, na saúde da população. Já existem estudos, né, que já verificaram que entre 7 ou 5 vezes, né, investir no saneamento você reduz, né, a questão econômica, tem impacto também até mesmo no turismo. Então, o turista tem preferência, né, quando vai visitar uma praia, a gente já abordou o microplástico, né, chega lá aquela praga, né, isso jogando lá no ambiente. Então, essas ações de justiça social em relação ao saneamento está desde lá dos romances, né, o Grande Sertão de Veredas, né, então estão intimamente relacionados, né, com as nossas questões atuais, passadas, né, e o nosso próprio histórico, né, de dificuldades e também, né, de distorções sociais. Então, nós somos um país desigual e o saneamento contribui cada vez mais, né, a falta dele, né, a ausência, para essas distorções que eu comentei. Doutor Lélio, voltando ao assunto da dificuldade dos municípios, né, de investir em saneamento, quais são os maiores entraves, então, que a MP enfrenta na hora de cobrar medidas no saneamento ambiental lá nos municípios? O município sempre alega que não tem recurso para cumprir todas as demandas que o interesse local exige do administrador público. Mas tudo é planejamento. A gente acredita que se as medidas forem realizadas de forma paulatina, elas podem ser cumpridas, o marco legal de saneamento pode ser respeitado, até porque, como nós falamos aqui, há toda uma questão envolvendo a educação ambiental. E eu não vejo muito interesse dos prefeitos brasileiros, a grande maioria, de atuar nessa área. Muitas vezes eles pensam, não, isso é obrigação da escola, não é obrigação minha como administrador público olhar isso, mas sim, há toda uma necessidade. Então, várias intervenções, não só obras, elas podem ser feitas para melhorar a questão do saneamento. E, infelizmente, parece-me que os prefeitos não gostam de trabalhar com isso, porque não dá voto. Não é prioridade, não né? É prioridade. Nunca, né? Existe algum tipo de acompanhamento, fiscalização preventiva por parte do MP? Sim, nós temos assim, nós temos a CIMOS, temos o CAOMA, que é a nossa coordenação ambiental, temos aí a instalação de inquéritos civis por todo o estado para tratar do assunto. Eu até vi que houve alguns programas recentes aqui Sim. que foi tratado esse tema. Então, os promotores de justiça e as promotoras estão atentos quanto a isso. A dificuldade que nós temos muitas vezes é produzir a prova pericial, mas aí o Ministério Público tem convênios, tem essa aproximação com as universidades. Então, acredito que a gente vai avançar. O nosso caso de Joatuba e Florestal, que a comarca é única, nós vamos trazer esse diferencial que é a aproximação com a ciência, com a universidade. Como é que o senhor avalia, então, as ações que o MP tem feito para responsabilizar os municípios mineiros? O Ministério Público tem ficado atuante, mas o que eu vejo é que muitas vezes os juízes estão assoberbados com os processos e eles acabam evitando de julgar essas ações mais complexas, porque elas tomam muito tempo. Essa ação mesmo do saneamento de Florestal, ela ficou conclusa para julgamento quase 3 anos. É tudo muito moroso, Sim, né, gente? Exatamente. Mas por quê? Porque houve questões processuais, há toda uma questão que se você para mexer numa ação dessa, vai te tomar 1 mês, 2 meses do seu tempo estudar o caso, enquanto você poderia, de repente, estar falando em 800 ações mais simples. Então, você deixa de atender 800 pessoas, talvez, naquele período,
para tratar de uma ação só. Mas a gente está conseguindo caminhar muito. A nova estrutura do Ministério Público, nós estamos aprendendo muito com os recentes desastres ambientais a sermos mais efetivos na questão ambiental. Então, isso está sendo repassado para as promotorias, como o Joatuba Florestal. Professor, quais ideias erradas sobre o saneamento ambiental que a gente precisa abandonar de vez e que atrapalha o avanço dele? Esse avanço é sempre atrapalhado com essa visão limitada, né, que é apenas uma obra. Tá? Colocar obra, tijolo em cima de tijolo, acho que quase todo mundo consegue fazer. O grande problema são medidas estruturais, né, e também estruturantes, são aquelas de gestão. Como é que eu vou tornar essa solução, né, seja ela alternativa de esgotamento sanitário ou tratamento de águas residuárias ou de água, adequadas no contexto da realidade local? A gente sabe que não existe nada de graça, alguém vai ter que pagar. Então, a sustentabilidade financeira disso, ou o investimento, é um problema. Outro, o Dr. Lério comentou de forma fantástica. A nossa sociedade tem que entender que é um problema também nosso, tá? Como ser social, como cidadão, né? De buscar o direito, participar dos programas de coleta seletiva, nosso da universidade, né? De propor soluções, né? Mais realistas, mais direcionadas, né? Para resolver o problema de forma mais rápida. E também, né? Tem as questões socioambientais envolvidas, como eu disse, do racismo ambiental, né? Então a gente tem que acabar com esses preconceitos, trazer, né, essa questão do saneamento em pauta e a intersolidariedade envolvendo a questão de direito, né, de uso e ocupação do solo, a questão da saúde. Então o saneamento está interligado. Então o saneamento ambiental, essa visão dele, né, é importante, né, para a gente tomar soluções cada vez mais robustas e adequadas à realidade local. Tem que abandonar a ideia de que é gasto e não é investimento, exatamente, né? É isso. E educação ambiental, né? Com toda certeza. A gente faz o nosso segundo intervalo e voltamos já já. O Ponto a Ponto está de volta para discutir um dos pilares fundamentais para a promoção da dignidade humana, o saneamento ambiental. Professor, qual que é a sua avaliação sobre as políticas públicas de saneamento ambiental? O foco da política pública é exatamente a dignidade humana. E esses serviços devem ser prestados, né, de forma equilibrada, com equidade e de forma universal. A gente está avançando, vamos falar, muito a passos lentos, né, para buscar essas metas, né, que deveriam ser resolvidas há muito tempo. Tá? E nesse contexto, as políticas públicas, né, têm que ser realistas. Não adianta nada, né, eu buscar novos mananciais se o problema na gestão, né, a gente perde na própria rede de distribuição de água quase 40%, né, de toda a água produzida. Olha que interessante, né? Então a falta de gestão, né, desses mecanismos, né, do saneamento acaba acarretando, né, dificuldade no acesso. Então vilas, favelas, né, comunidades, né, assentamentos ilegais têm esses problemas. Na zona rural, principalmente, né, 8 em cada 10 residências não têm soluções adequadas de esgotamento sanitário. Na cidade, metade dos municípios, como eu disse. Isso vai impactando, né, e tornando cada vez mais, né, dificultosas as suas soluções num contexto mais amplo. E esse exemplo que eu disse, né, a culpa não é do nosso banho. Então, a gente tem que buscar soluções de gestão para que cada vez mais, né, a gente proveja a própria população em termos desses serviços. Promotor, quero escutá-lo também. Cris, eu acho que o problema, como bem lembrado pelo professor Igor no primeiro bloco, é a falta de visão holística do assunto. Eu estava refletindo aqui com as explicações do professor Igor sobre como a gente não entende, como o administrador público municipal hoje, usa e abusa do uso do asfalto nas cidades. Então, por exemplo, eu conheço uma cidade, prefiro não falar o nome dela, mas é atuada, fiscalizada pelo nosso MP, que ela tem o sistema de escoamento do esgoto da década de 70. E foram construídos 80, 100 bairros na cidade e seguiu-se botando asfalto. Aquilo só serviu para impedir não há absorção, igual o uso do tijolo, aquele tijolo branco, né, que é conectado, aquele é absorvido, a água é absorvida pelo solo. Com asfalto é tudo impermeabilizado. Então, aquilo sobrecarrega todo. Então, assim, não há visão de se construir, por exemplo, a rede. Vamos construir uma rede maior para atender a cidade nos próximos 10, 20, 30 anos. E também não há visão que
Ah, não, mas aí fica bonito, né? O eleitor acha bonito o asfalto, claro, fica tá mais ali, bonito. visível, Só né? que ele está arrebentando o sistema de saneamento da cidade. Então, assim, isso a gente tem que começar a cobrar essa visão holística por parte do... Você falou também uma coisa interessante, o saneamento também, há pesquisas, né, que apontam que o investimento em saneamento diminui a despesa com a saúde. É bem interessante também. Inclusive, tem estudos que mostram correlações diretas. Sim, então, de 5 a 200 vezes, né? Sim. Então, é muito importante a gente buscar essa visão holística do prefeito, que, infelizmente, como toda política pública no Brasil, ela é mantida assim, na visão de 4 anos. 4 anos que eu preciso para ser eleito, então tem que sair em 4 anos. Uma visão curta. Exatamente. E sobre a privatização dos serviços de água e esgoto, hein? Qual que é a opinião de vocês? Ajuda ou atrapalha a população mais pobre? Olha, esse tema é polêmico, mas eu sou favorável. A partir da hora que o poder público não tem condição de exercer determinado, como é que fala, serviço público essencial, a privatização ela acaba sendo uma opção. Eu não penso que seja o melhor. Agora, o que eu estava analisando, eu acompanhei algumas audiências públicas, a abertura de edital de licitações de saneamento na B3, na Bolsa de Valores, e eu vi que, eventualmente, eles formam redes, né? Grupos de municípios, né? Pega um município que, de repente, ele é muito pequeno, que fica inviável economicamente, junta no conjunto com municípios maiores para ter mais empresas interessando a fazer essa licitação. Ou então também não se interessa, porque é uma região também que não é interessante para ele. Mas então... por isso que fazem esses grupos, né? Eles montam, pegam 2 deficitárias e botam junto numa metropolitana. Porque, infelizmente, as metas do marco legal de saneamento são pesadas. Não são metas fáceis de cumprir, não. Mas se o poder público não puder investir e puder haver a participação da iniciativa privada em parcerias, eu acho mais do que interessante. Professor. Aquilo que o doutor Lério comentou, né, a gente tecnicamente, né, a gente chama de regionalização. É buscar, vamos falar assim, escala para tornar viável, né, a provisão dos serviços. Isso é extremamente interessante. O novo marco legal trouxe, né? Ainda existe, né, algumas discussões a respeito disso. Eu, vamos falar assim, como professor, né, eu também percebo, né, a própria privatização como uma alternativa, caso ela venha para ajudar, né, vamos falar assim, a provisão. Só que eu fico preocupado com o início da sua pergunta, né, essa questão do direito social. Então, assim, como cidadão e como, vamos falar assim, pesquisador, eu tenho um olhar um pouco diferente do Dr. Lélio. A gente tem que tomar cuidado, porque o ente privado, ele quer retorno do capital. Sim, sempre. E ele vai buscar o retorno, às vezes, deixando de lado a própria manutenção do sistema, doutor Lélio. E nisso, tá, a gente já viu, né, vamos falar assim, os berços do neoliberalismo, né, que é os Estados Unidos, a própria Inglaterra, a França, eles estão agora, né, remunicipalizando o serviço ou reestatizando. Estão fazendo um movimento contrário que a gente fez aqui no Brasil. E com o novo marco legal, Paris já voltou. Voltou. Tá? E aqui no Brasil, quando o marco legal, né, surgiu, a gente passou de 5% de empresas privadas para 30%. Então, isso alcançou, né, vamos falar assim, algo extraordinário, mas que requer uma regulação, né, uma agência reguladora em cima, fazer bons contratos, colocar, né, a questão da provisão, né, de quem não tem direito, né, vamos falar assim, direito social, o empoderamento da própria sociedade, o subsídio cruzado para quem não tem, né, a condição de pagar. A gente sabe, né, que comprometer a renda. Um outro exemplo terrível que a gente vive e viveu, né, a questão da pandemia. Imagina, a questão de lavar as mãos, acesso à água. Hoje, as principais doenças de circulação, dengue, chikungunya, zika vírus, tem o viés saneamento envolvido. Imagina essas comunidades que não têm, né, como pagar, ter o acesso de forma adequada. Doutor Lélio, a população pode, então, acionar o MP em casos de abandono do saneamento? Como é que funciona na prática? Pode procurar a promotoria da comarca, né? Em Florestal e Joatuba, ela funciona no Fórum de Joatuba, perto da Avenida Tano Saliba, ali no centro de Joatuba, ou através da ouvidoria do Ministério Público, né? Juntando fotos, trazendo o nome de testemunhas, informações. Isso é muito importante, a participação popular na cobrança das políticas públicas. Porque às vezes a pessoa por mais que eu rode Joatuba e Florestal, é grande, a gente acha que conhece tudo e todo dia eu me deparo com um córrego que eu não conhecia, uma região que eu não conhecia. Então a população trazendo essas informações concretas ajuda muito a atuação do Ministério Público na fiscalização. E para terminar, professor, qual que é o papel das universidades
da formação de profissionais que lidam com saneamento ambiental? Eu vou fazer um comentário da universidade que eu pertenço, né? Aqui em Florestal, né, lá em Florestal, a gente tem o lema, né, de aprender fazendo. Então temos lá desde cursos técnicos, graduação, pós-graduação. Também convido, né, o pessoal a buscar informações, né, sobre lá o nosso campus, também estudar com a gente. Não só, né, tecnificar, a gente tem que empoderar como gestor público, pensar, né, que essas alternativas tecnológicas têm que ser adequadas à realidade local. Então a gente não pode desconectar, né, da realidade e aquilo do alcance que a gente precisa, né, em termos sociais também. Então a gente busca, né, de alguma forma, né, prover os nossos alunos, né, da informação técnica, mas também com essa visão social, como o Dr. Lélio disse, né. Então é só através, né, do próprio cidadão, da denúncia, da sua forma, né, de produzir um relatório técnico adequado. Então a gente tem lá, né, atualmente um centro, né, de vivência, educação e saneamento rural. A gente pretende, né, ser um modelo, tá, de saneamento no Brasil. Tem uma casa onde tem soluções, né, como se fosse uma casa isolada. Tem tratamento de água, tratamento de esgoto adequado, resíduos sólidos, não tudo nesse ambiente, né, que a gente chama lá de centro de vivência. É tudo focado em ser um modelo, um jardim, né, um exemplo a ser seguido aqui no Brasil. Agradeço muito a presença de vocês, voltem sempre. E, claro, agradeço a sua companhia, a sua audiência. A gente se vê em breve. Tchau. Obrigado.